celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória dos céus, aleluia. Sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Se vejo sombras por toda parte, o Salvador não onde ocultar, pois Cristo é luz que nunca se afasta, vem ao seu lado, sempre hei de andar. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu, aleluia. Sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. A luz bendita me vai guiando em meu caminho para a mansão, mais e mais perto, seguindo o Mestre, possuo o gozo da salvação. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu, aleluia. Sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre você, sobre a sua família, habitando ricamente o seu coração. Eu quero convidá-lo a abrir as Sagradas Escrituras no Salmo de número 56. Leremos o verso de número 11. Então, abra a sua Bíblia ou acesse a Bíblia através do seu smartphone. E leremos então o Salmo de número 56, verso 11, e depois o Salmo de número 84, verso 12. Tá joia? Nesta noite vamos conversar, vamos falar sobre confiar em Deus. E para confiar em Deus é necessário coragem. Você precisa ter coragem para confiar em Deus. Salmo de número 56, verso 11. Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer o homem? Então o salmista, ele está dizendo que ele coloca a confiança dele em Deus e ele descansa, ele não teme, porque ele reconhece que confiar em Deus é aguardar o agir de Deus nas nossas vidas. Confiar em Deus é saber que Ele sabe o que é melhor para as nossas vidas, como fazer. Então agora o Salmo 84 também é muito interessante, a ideia do salmista, Salmo de número 84, verso 12. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem em ti confia, que em ti confia. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Então, deposite a sua confiança em Deus e você será feliz, porque jamais Deus vai te enganar ou vai trair essa confiança que você depositará nele, e você será feliz por confiar em Deus. Os homens confiam em muitas outras coisas, mas é em Deus que nós devemos confiar para a nossa felicidade. Oremos em nome do Senhor Jesus.
Deus, obrigado, ó Pai, por este momento tão especial na Tua presença. Nos ensine a confiar em Ti. Ó Santo Espírito de Deus, nos ajude a confiar em Deus e saber que Deus sempre agirá da melhor forma possível. Sabendo que Deus tem o conhecimento sobre todas as coisas. Nos ensine a confiar na soberania de Deus, nos ensine a confiar nas decisões de Deus. Ó Espírito Santo, nos ajude a confiar no Deus Altíssimo, Ele que é e que possui a onisciência de todas as coisas. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos e agradecemos. Amém. Nesse instante vamos ouvir alguns louvores. Amém? Teus olhos revelam que nada posso esconder, que não sou nada sem ti, fiel Senhor. Tudo sabes de mim. Quando sondas o meu coração, sei que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade. E quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar.
valor, mas tudo pagou por mim. Tu tem sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Grande é o Senhor e muito de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Ah, que alegria! Que majestoso é render louvores ao nosso Deus. Isso é um bálsamo para o nosso coração, louvar e engrandecer a Deus. Agora eu quero compartilhar com vocês Daniel capítulo 3. Vamos abrir a palavra de Deus em Daniel capítulo 3. Acesse aí novamente o seu smartphone na Bíblia e mantenha ela aí aberta para que a gente possa trabalhar nesse texto. Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3.
vamos ler apenas um versículo neste momento. Joia? Vamos ler apenas um versículo nesse momento. Versículo de número 28. Joia? Daniel capítulo 3, versículo 28. Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não queriam cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outros deuses, senão ao Deus, senão ao seu Deus. Amém? Que confiaram nele. Então, nesta noite, como eu já disse, quero compartilhar com vocês o seguinte tema: existe um Deus que o mundo precisa confiar. Existe um Deus verdadeiro, majestoso, poderoso, em que o mundo precisa confiar, depositar a sua confiança. Os 3 jovens, eles então manifestaram coragem para confiar em Deus, sabendo que Deus sempre tem o melhor para a vida deles. Então eles foram corajosos em depositar a confiança em Deus, sabendo que o resultado dessa confiança, entregando para Deus, o que Deus fosse fazer, sempre seria o melhor para a vida deles. É interessante, né? Então nós precisamos passar a confiar em Deus. Precisamos passar a confiar em Deus. Muitos confiam no sistema bancário, muitos confiam no sistema de ensino, muitos confiam no seu dinheiro, muitos confiam em homens, em mulheres, mas todos esses aspectos, eles são falhos. Muitos acreditam no sistema político, mas tudo isso é passível de falha. Por mais boa das intenções que todos os outros aspectos possam possuir, as pessoas, mas todos são passíveis de falha. Sem contar ainda que às vezes nós depositamos a nossa confiança e no que nós estamos ou em quem nós estamos depositando a nossa confiança, eles já estão com o pensamento de nos trair, de nos enganar. E aí nós sofremos as duras penas por confiar demasiadamente. Então nessa noite eu quero desafiar você a confiar em Deus, para que você tenha coragem para confiar em Deus. E vamos usar esse texto de Daniel capítulo 3. Os 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que tiveram coragem diante dos desafios da vida, ou do desafio lançado sobre eles especificamente de adorar a imagem de Nabucodonosor, eles tiveram coragem para confiar em Deus. Eles decidiram confiar em Deus. É interessante que no texto nós percebemos alguns detalhes muito interessantes, que Nabucodonosor ele constrói essa imagem. Do versículo 1 ao versículo 7, Nabucodonosor, então, ele constrói essa imagem e ele obriga, do versículo 8 até o versículo 12, ele faz essa obrigação de adorar a imagem dele, construída por ele.
Então, Nabucodonosor constrói uma imagem e ele obriga as pessoas, ele faz um decreto obrigando as pessoas a adorar esta imagem. E quem não adorasse essa imagem seria lançado na fornalha acesa. Então, ou fornalha acesa, ou adoração a esta imagem de Nabucodonosor, na qual ele decretou que assim fosse. Veja lá o versículo 10. Tu, ó rei, baixaste um decreto, pelo qual todo mundo que ouvisse o som da trombeta, deveria prostrar-se e adorar a sua imagem. E quem não fizesse isso, seria lançado na fornalha acesa. Então, o rei Nabucodonosor, ele constrói essa imagem e obriga as pessoas à adoração. Inclusive, por meio de um decreto, ele faz essa exigência. E assim, então, Sadraque, Mesaque e Abidnego não ouviu esse decreto, não cumpre o decreto de adorar a imagem. E aí, então, vêm os delatores e denunciam isso ao rei. Os delatores ou os fiscais, eles delatam ao rei, do versículo 8 ao versículo 12, você percebe que eles estão delatando, não Daniel, mas os três amigos, Sadraque, Mesaque e Abidnego, ao rei Nabucodonosor, para que eles não estão cumprindo o decreto, a exigência do decreto. E aí então esses três jovens é chamado na presença do rei, e o rei fala com eles. Ele fica muito irado e manda chamar os três amigos, e ele fala assim: olha, se vocês não me adorar, mais uma vez ele reforça a obrigação, vocês serão lançados na fornalha acesa. E aí do versículo 16 ao versículo 18, os três amigos demonstram a sua confiança em Deus perante o rei Nabucodonosor. E depois, então, eles são lançados na fornalha acesa, do versículo 19 até o versículo 23, você vai perceber que eles são lançados na fornalha acesa. E aí do versículo 24 ao 27, o quarto homem anda com eles, ou seja, Jesus veio e passeando com eles dentro da fornalha, ele até pergunta: olha, não jogamos os três homens atados, amarrados dentro da fornalha? Agora eles estão andando, livres das ataduras, das algemas, mas tem mais uma pessoa andando com eles, o quarto homem está andando com eles. Nós sabemos que é Jesus Cristo, que está andando com os três amigos, Sadraque, Mesaque e Abidnego. E aí então, o rei manda, do versículo 28 até o 30, o rei manda abrir a fornalha, retirá-los dali. E aí então o rei, ele reconhece que eles servem a um Deus verdadeiro. E aí o rei decreta, muda o decreto, dizendo que devem agora confiar em Deus. Então, existe um mundo que precisa confiar em Deus. O nosso mundo atual parece que confia em todas as outras coisas. Mas como eu disse, todas as outras coisas são falhos, são passíveis, não são 100% garantidos. Nós estamos em pleno teste da vacina para a Covid-19, mas não sabemos ainda, não temos a plena certeza como vai funcionar, como está, se isso vai dar certo. Há uma garantia, mas até mesmo a vacina ainda ela não atinge o nível de porcentagem necessário para surtir efeito. Precisa de 1 dose, 2 doses, e aguardar o resultado para ver o que vai acontecer.
Então, o mundo confia em todas as outras coisas, menos em Deus. O mundo confia em outros ou em pessoas. Em nome do Senhor Jesus. O mundo confia em todas as outras coisas. Está tudo certo? Não está tudo certo. Nós precisamos confiar em Deus. Precisamos depositar a nossa confiança em Deus. Ah, Jesus, maravilhoso és tu, ó Paizinho querido. Deus amado, nós precisamos confiar em Deus, aprender a confiar em Deus, como os 3 amigos. Existe um mundo que confia em todas as outras coisas. Nós, no século 21, em 2021, nós precisamos mostrar um mundo que nós precisamos depositar a nossa confiança em Deus. Nós precisamos mostrar para o mundo em quem nós confiamos. A igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, eu e você, precisamos depositar a nossa confiança em Deus. Então, nesse sentido, eu quero compartilhar com vocês 3 aspectos. Em primeiro lugar, existe um mundo que confia em si e deixa Deus de lado. Em primeiro lugar, existe um mundo que confia em si mesmo e deixa Deus de lado. Muitas vezes o mundo nem nega a existência de Deus. Deus existe, Deus é maior, é a fala e o comentário que nós ouvimos. Mas, na prática, esse Deus é deixado de lado. Depositar a confiança em Deus sempre foi o último recurso da humanidade. Quando não existe mais nenhum outro lugar a se procurar, aí vamos procurar a Deus. Vamos para a igreja, vamos orar, vamos fazer campanha, vamos fazer várias coisas. Quando todas as coisas deveriam ser ao contrário. Nós deveríamos sempre confiar em Deus em primeiro lugar. E só em Deus. E deixar Ele nos orientar sobre todas as coisas. Então existe um mundo que confia em si mesmo e deixa Deus de lado. Olha lá comigo versículos de Daniel, no capítulo 3, versículos 4 e 6, olha lá. Nisto o arauto apregoava em alta voz, ordena-se a vós outros, ó povos, nações, homens e de todas as línguas. No momento em que ouviste o som da trombeta, do pifaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Então o mundo exige adoração a si mesmo. Esses versículos mostram que não adore a Deus, adore a si mesmo, adore o mundo, adore todas as outras coisas, confie em todas as outras coisas, menos em Deus. O culto à imagem hoje em dia é muito forte, basta você ver nas redes sociais. Todo mundo posta stories, postam feeds, postam suas fotos, mas todos estão em busca de likes. Todos estão preocupados. Quantas visualizações ocorreu na sua foto, na sua postagem? Por quê? Para massagear a sua imagem, o seu próprio ego. Quando nós deveríamos sim fazer storying, fazer sim os feeds, postar coisas nas redes sociais, mas sempre com o objetivo maior de glorificar a Deus, de apontar para Deus, de demonstrar a nossa confiança em Deus. Então existe um mundo que confia em si mesmo e deixa Deus de lado. Exige adoração, culto a si mesmo. Não aceita que você adore o Deus verdadeiro. Não aceita. Quando então os amigos, os fiscais do rei, os delatores,
levaram a notícia para ele de que os 3 amigos não estavam se prostrando diante da imagem. O rei então manda-os chamar e não aceita que eles não tenham a atitude de se dobrar diante deles. Olha lá, versículo 10. Tu, ó rei, baixaste um decreto, pelo qual todo homem que ouviste o som da trombeta, de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E de qualquer que não se prostrasse e não adorar, seria lançado na fornalha ardente. E aí eles vão falar, né? Há alguns homens judeus, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não estão obedecendo. O mundo não aceita que você confie em Deus. O mundo não aceita que você confie no Deus verdadeiro. O mundo, ele quer tirar essa nossa estrutura de confiar, como é o salmista disse, né, no Salmo 84, o salmista disse que é feliz o homem que em ti confia. O Senhor, ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. O mundo quer tirar isso de nós. Eles não aceitam que nós adoremos e confiemos ao Deus verdadeiro. Ainda, nesse mesmo pensamento de que existe um mundo que confia em si mesmo e deixa Deus de lado, esse mundo está irado devido à nossa confiança em Deus verdadeiro, no Deus criador de todas as coisas. Olha lá comigo o versículo de número 10, né? Versículo de número 10 o versículo de número 13 está aqui. Eu anotei aqui, mas ficou apagadinho. Mas então o versículo 13, olha só, versículo de número 13. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. Então o mundo, além de querer não aceitar que a gente confie em Deus, eles se iram contra nós. Eles se iram contra a nossa confiança. O mundo está irado e furioso porque nós confiamos em Deus. Existe um mundo em que precisa confiar em Deus. Existe um Deus em que o mundo precisa confiar. Segundo lugar, existe um mundo que precisa confiar em Deus. Se existe um mundo que confia em si mesmo, por outro lado, precisa existir um mundo que confie em Deus. Precisa existir pessoas que confiem em Deus. E quando os 3 amigos estão na presença, Nabucodonosor irado, furioso, manda chamá-los, e quando eles estão na presença do rei, o rei então fala para eles, no finalzinho ali do versículo de número 15, e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Então o rei volta a dizer para eles, quando vocês ouvirem o som, a música, e se não me adorares, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E aí então ele fala, quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Então existe um mundo que precisa confiar em Deus. Precisa existir pessoas que confiem em Deus para responder essa pergunta ao mundo. O mundo está perguntando, quem é o Deus que pode nos livrar das minhas mãos? Quem é o mundo que pode? Quem é o Deus que nos pode livrar? Essa é a pergunta do mundo.
O mundo está perguntando quem é o Deus que pode nos livrar. Então nós respondemos para esse mundo. O Deus que nos pode livrar é o Deus Criador de todas as coisas. Nós podemos confiar em Deus, que esse Deus nos livra, se Ele quiser ou se Ele não quiser. Mas sempre o querer de Deus vai ser o melhor para as nossas vidas. Sempre nós não seremos as vítimas, nós sempre seremos os autores. Nós sempre seremos aqueles que serão cuidados por Deus. O mundo pode nos olhar como vítima, mas nós sempre seremos teremos os cuidados de Deus. Então, o mundo está perguntando quem é o Deus que vos pode livrar. E nós devemos responder com as nossas vidas, com as nossas atitudes, que é o Deus Criador de todas as coisas. Os 3 amigos responderam confiantemente na decisão de Deus. Olha lá o versículo 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer nos livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então os 3 amigos confiaram, tiveram coragem para confiar em Deus, sabendo que Deus pode livrar da fornalha e Deus também pode livrar na fornalha. É interessante, maravilhoso isso. Quem confia em Deus sabe que sempre terá resultado positivo. Deus pode livrar da fornalha, Deus também pode nos livrar na fornalha. Foi como aconteceu. Eles foram lançados. O som tocou, a gaita de foles entoou o seu som. Eles não se prostraram e foram lançados na fornalha acesa. Mas foi na fornalha que eles foram livres, libertos por Jesus Cristo. Eles foram lançados atados, mas eles caminharam livres. O fogo não queimou, nem eles, nem um fio de cabelo deles. Mas Deus estava com eles, protegendo eles. Eles foram lançados na fornalha acesa. E então os 3 amigos responderam ao rei que é necessário confiar em Deus. Os 3 amigos sabem que Deus sempre faz o melhor. Deus sempre faz o melhor para quem confia nele. O mundo precisa ver e ouvir de nós a confiança que temos no Deus Criador. O mundo está perguntando quem é o Deus que pode livrar. Nós devemos responder: é o Deus Criador de todas as coisas. Como nós podemos responder? Com as nossas atitudes, com a nossa fala de confiança em Deus. Se você olhar, a Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que confiaram em Deus, mesmo que foram martirizados, mas demonstraram a sua confiança em Deus e vivem eternamente com Deus. Muitos depositaram a sua confiança em Deus, aguardaram e foram libertos do cárcere que estavam vivendo. Muitos receberam livramentos, ajuda, auxílio de Deus, porque confiaram em Deus. Você precisa confiar em Deus. Os apóstolos sempre confiaram em Deus, mesmo que foram martirizados, mas eles tinham a certeza que mesmo que o corpo pudesse ser esmagado, a sua alma estaria com Deus. Essa é a resposta que nós precisamos ter nos nossos lábios,
através das nossas atitudes. Missionários foram repreendidos e mortos no campo da evangelização, mas eles sabiam que a alma deles estaria segura com Deus. Amém? Então existe um mundo que precisa confiar em Deus. Em segundo lugar, existe um mundo que precisa confiar em Deus. E o mundo está perguntando: quem é o Deus que nos poderá livrar? É o Deus Criador de todas as coisas. Em terceiro lugar, existe um mundo que precisa reconhecer a majestade de Deus. Quando o mundo perceber o resultado da nossa confiança em Deus, o mundo também vai glorificar e passar a confiar em Deus. Olha lá o versículo 28. Falou Nabucodonosor, disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outros deuses, senão ao seu Deus. Portanto, faço um decreto, pelo qual todo o povo, nação, língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em mão dura, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei pergunta lá atrás: quem é o Deus que pode nos livrar? E aqui está a resposta. A resposta veio pela confiança, pela coragem dos três amigos em confiar em Deus. Então, quando o mundo perceber o resultado da nossa confiança em Deus, eles também passarão a confiar em Deus. Eles passarão a saber que existe um Deus que pode nos livrar. Existe um Deus que pode nos livrar. Que você seja a carta aberta de Jesus ao mundo. Que o mundo possa ler essa confiança em você. Que o mundo possa ver e ouvir, ler em nós, que nós depositamos a nossa confiança em Deus. Quem nos pode nos livrar? Deus. Em quem o mundo deve confiar? Aonde eles vão saber? Aonde eles vão conhecer? Como eles vão descobrir que eles necessitam confiar em Deus? Através das nossas vidas. As nossas vidas precisam ser esse resultado de confiança em Deus. Existe um mundo que precisa reconhecer a majestade de Deus, então a sua vida de confiança vai inspirar outras vidas a confiar em Deus. Está aí o versículo 29, né? O Nabucodonosor agora faz um decreto, que ninguém pode blasfemar contra esse Deus, e que porque esse Deus é o único Deus que pode nos livrar. Então, tenha coragem para confiar em Deus. Na nossa conclusão, quero deixar algumas palavras ao seu coração. Concluindo, então, deixo algumas palavras ao seu coração. Não importa qual seja a sua fornalha. Pode ser o fogo, pode ser a dor, a doença, o abandono, a solidão, o luto e até mesmo a morte. Quando você confia, o quarto homem estará com você. Não importa qual seja o nome da sua fornalha, mas o importante é que você saiba que quando você confia em Deus, quando você deposita a sua confiança em Deus, o quarto homem estará com você. Versículo 25, tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Que maravilha! Confie em Deus, que aí não importe
o nome da sua fornalha. Seja a dor, seja a solidão, seja o abandono, seja a traição, seja o luto, seja até a nossa própria morte. Nós estaremos sempre livres. Quem nos livra é Deus. É Deus quem nos dá o livramento. Eles foram lançados, atados, amarrados dentro do fogo, mas eles passeavam livremente pela fornalha. Tornou ele: eu, porém, vejo 4 homens que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano. Veja bem que eles estão passeando livremente. Então, eu quero deixar essa palavra para o seu coração. Não importa qual seja a sua fornalha, o que importa é que você confie em Deus, e Deus vai te dar o livramento. Seja na fornalha, da fornalha, ou o livramento completo, que é estar com Ele no céu. Deus, confie em Deus. A segunda palavra que eu quero deixar ao seu coração: quando você confia em Deus, Ele honra a sua confiança. Seja diante de Deus, seja diante dos anjos no céu, você sempre será honrado por Deus. Então, os amigos de Daniel, eles confiaram em Deus. Eles honraram. Eles te depositaram a sua confiança diante de Deus, diante dos homens. E agora, eles também recebem a honra. Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o anjo e os livrou, os seus servos, que confiaram nele. Servirem, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outros deuses, senão ao Deus que pode livrar. Então, honre a Deus com a sua confiança. Quando você confia em Deus, Ele honra a sua confiança. Quero deixar essa palavra no seu coração também. Confie em Deus e Ele vai honrar essa confiança diante das situações que você vai estar passando. Os 3 amigos honraram, confiaram, depositaram sua confiança, e Deus não os abandonou. Deus não traiu essa confiança. Muito pelo contrário, Deus veio até eles honrando essa confiança. A terceira palavra que eu quero deixar ao seu coração: quando você confia em Deus e no seu agir, o mundo reconhece a majestade de Deus e o glorifica. Nabucodonosor, ele reconheceu então que não existe outro Deus que pode livrar como este. Então, quando você confia em Deus e no seu agir, você vai levar outras pessoas a reconhecer. Sua confiança vai inspirar pessoas. Continue confiando, continue demonstrando confiança. No dia da adversidade, no dia da tua fornalha, confie em Deus, e as pessoas vão reconhecer que existe um Deus no céu, e reconhecer que existe um Deus agindo na sua vida, na sua situação. Quarta palavra que eu quero deixar ao seu coração: quando você confia em Deus e no seu agir, ao sair da fornalha, saímos mais fortes, mais próximos de Deus, ou estaremos definitivamente com Deus. Então, versículo 30, então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Você quer prosperar nesta terra? Você precisa confiar em Deus. Quando você confia em Deus no seu agir, você sai da sua fornalha mais forte,
mais preparado, você sai com mais prosperidade quando você confia em Deus. Deus pode nos livrar definitivamente. Sermos mais fortes, mais próximos de Deus, para a próxima etapa das nossas vidas, para próximas fornalhas que virão pela frente, para os próximos desafios que estarão nos aguardando. Então, confie em Deus sempre, que você será uma pessoa próspera, mais forte, mais próxima de Deus, mais influenciadora. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, obrigado, ó Pai, por este momento. Queremos ser homens e mulheres que de fato confiemos em Ti. Queremos depositar a nossa confiança em Ti. Queremos, ó Pai, experimentar a felicidade ao esperarmos em Ti e confiarmos em Ti. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém? Deus abençoe a sua vida. Existe um Deus que o mundo precisa confiar. Vamos ouvir o último louvor. Será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nele estarão reunidos adoradores e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagre e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti, pois a